Pouco tempo depois da chegada do BOPE, no local onde as duas mulheres estavam em cárcere privado, as duas reféns, que seriam mãe do rapaz autor do crime e uma conhecida da família, foram liberadas. As vítimas estavam sendo ameaçadas e o homem de 48 anos estava com uma faca em punho. O motivo do sequestro foi um desentendimento familiar. O autor do crime pedia para ver os filhos. O fato ocorreu na noite de ontem nesta residência situada na rua Rui Barbosa, em Toledo, no oeste do estado. Depois que as mulheres foram liberadas de dentro do imóvel, foi possível ouvir o barulho de disparos e explosões. Sim, o trabalho da Polícia Militar foi de fazer a primeira intervenção, que é a chegada dos policiais que têm a notícia em primeiro momento, fazer a contenção dessa situação num local de menor abrangência possível, que no caso era a casa. As duas pessoas que estavam na casa, como nós falamos, uma era a mãe dele, a outra era uma vizinha, uma conhecida da família, pelo que nós tínhamos levantamento da informação, e ele estava exaltado, dizia que estava armado com a faca e que poderia fazer mal a essas duas pessoas. Depois que o sequestrador liberou as mulheres, pouco antes de uma intervenção do BOPE, ele entrou novamente na casa ainda com a faca na mão. Os militares tiveram que usar uma escada, tentaram entrar por outro local na residência, no local onde estavam as vítimas, e também tentaram impedir que o autor escapasse dali. A intervenção dos policiais foi realizada para impedir que o sequestrador atentasse contra a própria vida, e depois que foi detido, foi conduzido até uma unidade hospitalar. Depois disso, foi levado à delegacia de polícia. A motivação seria uma questão realmente relacionada, muitas vezes, à questão familiar. A questão, às vezes, de uma separação, uma questão de medida protetiva, uma coisa nesse sentido. Então, nós fizemos esse trabalho para poder evitar que ele colocasse em risco a vida dele e a vida das pessoas que estavam ali. Porque ele estava preso até esses dias e a gente tem a informação de que ele foi solto e aí ele começou com essa questão. Ele fazia o pedido para que visse os filhos, que ele pudesse ver os filhos. E isso foi tratado no trabalho de negociação, informando a ele que seria, se fosse o caso, mas que ele pudesse, pelo menos, liberar todas as pessoas e aí ele poderia, talvez, fazer esse acesso ao filho. Toda a negociação entre PMs e sequestrador durou quase 6 horas. Começou perto das 4 da tarde e seguiu até pouco depois das 10 da noite. Cerca de 50 policiais militares foram envolvidos no caso. A mãe do sequestrador tem 70 anos de idade e a amiga dela tem 65 anos. As duas estavam na residência quando o autor do crime chegou e as transformou em reféns, mantendo-as em cárcere privado. As duas vítimas foram liberadas pelo causador do evento crítico. Elas foram liberadas sem qualquer tipo de lesão, uns minutos antes da intervenção do BOPE. Ele foi atingido pelos equipamentos não letais. Ele agora foi atendido justamente para verificar a sua questão, porque nós tínhamos uma relação dele de que ele é uma pessoa que fazia uso de medicamentos, então a gente está verificando a condição dele, da falta do uso desses medicamentos, e conversando com o médico, ele falou que ele está bem. As mulheres não ficaram feridas. A amiga da família se recusou a ser encaminhada, mas a mãe do autor teve que ser levada para o hospital, apenas para uma avaliação.